E aí, pessoal? Muito bem, nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre lesão corporal seguida de morte. Você sabe o que é isso? Sabe a diferença entre lesão corporal seguida de morte e um homicídio culposo, por um lado, e um homicídio doloso, por outro lado? Você sabe a diferença entre crime qualificado pelo resultado e crime pré-doloso? É tudo igual, é a mesma coisa ou tem diferença? Bem, nesse vídeo eu vou resolver todas essas dúvidas. Bora lá? O nosso tema de hoje está dentro daquele tema maior que é lesão corporal. Então vamos recordar é viver, vamos recordar um pouquinho do que eu já te falei a respeito de lesão corporal. Você lembra que eu te falei a primeira coisa é que a lesão corporal se subdivide em dolosa e culposa? Pois bem, então dentro da lesão corporal dolosa, vamos entrar aqui dentro da lesão corporal dolosa, nós temos uma outra subdivisão quanto ao resultado dessa lesão. A lesão corporal, que é a ofensa à integridade física ou à saúde, ela pode ter diferentes consequências e de acordo com a gravidade dessas consequências é que o Código Penal classifica a lesão corporal em leve, grave, gravíssima e seguida de morte, que é o nosso tema da aula de hoje. Olha aí a progressão da pena. A lesão leve tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, a grave 1 a 5, gravíssima 2 a 8 e a seguida de morte 4 a 12 anos, e a figura que está prevista lá no artigo 129, parágrafo 3º. A gente viu no vídeo passado a diferença entre lesão grave e lesão gravíssima. A lesão leve a gente encontra por exclusão. O que não for grave, não for gravíssimo, não for seguida de morte, é lesão leve. Então a gente viu a lesão grave, lesão gravíssima, fez aquela comparação do passa e fica. E agora a gente está justamente aqui na lesão corporal seguida de morte. E aí, gente, eu já coloquei a lesão corporal seguida de morte, ó, aqui em cima, junto das duas figuras que podem se confundir com ela. O que é basicamente essa ideia da lesão corporal seguida de morte? O código diz o seguinte: se da lesão corporal resulta a morte, se daquele ferimento, se daquele machucado, se daquela agressão resulta a morte, vai ter essa figura, lesão corporal seguida de morte. Mas por que eu coloquei ela aí no meio do caminho? E você veja que mesmo em termos de pena, ela está no meio do caminho. O homicídio culposo tem uma pena de 1 a 3, a lesão seguida de morte tem uma pena de 4 a 12 e o homicídio doloso tem uma pena de 6 a 20. Então você vê que é uma progressão, é uma escadinha de gravidade. Se todos esses 3 crimes têm morte, e se para matar alguém é preciso ofender a integridade física ou a saúde, não é verdade? Não tem como chegar na morte com uma pessoa em perfeito estado de saúde. Fala, mas a pessoa estava em perfeito estado de saúde, ela morreu. Sim, tá tudo bem, ela estava em perfeito estado de saúde até um minuto antes de morrer, mas no momento de morrer ela não estava, né? A morte é a consequência final da degradação do seu estado de saúde ou da sua integridade física, concorda? Não tem como você alcançar a morte sem passar por uma ofensa à integridade física ou à saúde. Então é bem interessante porque essas três figuras típicas, essa verde, essa amarela e essa vermelha, essas 3 figuras típicas, elas têm basicamente os mesmos ingredientes. Elas têm a ofensa à integridade física e elas têm a morte. O que muda, vai dando essa gravidade crescente, é o elemento subjetivo, é o que está por dentro, é a intenção do agente. Então, qual que é a ideia? No homicídio culposo, ele está até em verde, mas pelo amor de Deus, não está em verde porque é liberado, e não me interprete mal. Ele está em verde porque ele é o menos grave, a menos grave dessa figura típica, dessas figuras típicas. No homicídio culposo, eu não quero nem ofender a integridade física ou saúde, ou seja, nem lesionar e nem matar. E acabo lesionando e matando. Eu não quero nem lesionar, nem matar e acabo lesionando e matando. Ai, professora, dá um exemplo. Sei lá, imagina que eu tô andando de patins no parque, né? Tô ali felizona, domingão e etc. E aí, por minha imprudência ao andar de patins, realmente seria imprudente eu andar de patins, que eu nem ia conseguir nem sair do lugar, mas por minha imprudência de andar de patins, eu acabo batendo numa pessoa, eu dou um encontrão numa pessoa que a pessoa cai no chão, bate a cabeça no chão e morre. Entendeu? Eu tô lá imprudente, andando de patins, colidi com uma pessoa, a pessoa bateu a cabeça no chão e morreu.
qual é o crime que eu pratiquei? Homicídio culposo. Eu não queria nem lesionar e nem matar, e acabei lesionando e matando, tudo sem querer. Esse é o homicídio culposo. Vamos para o extremo oposto. O que é o homicídio doloso? O homicídio doloso é a situação em que eu quero, e claro que eu estou aqui falando do dolo direto, mas tudo isso pode entrar no dolo eventual, né? Que o Gustavo explica para você lá na nossa playlist de parte geral. Mas só para ficar mais claro, mais cristalino o exemplo, deixa eu colocar aqui um dolo direto de primeiro grau, bem assim visível. Então eu quero lesionar porque eu quero matar, eu quero tudo isso. Imagina que eu quero matar o meu marido, minha vítima preferencial, e eu então pego uma faca, dou trocentas facadas no coração dele com a intenção de matar. Na 18ª facada, ele efetivamente morre. Olha que homem duro de matar. Mas eu dou 18 facadas e na 18ª facada ele morre. Que crime que é esse que eu cometi? É uma lesão corporal? Porque eu dei 18 facadas, fiz 18 ferimentos no corpo dele. É lesão corporal seguida de morte? Claro que não. Isso é um homicídio doloso, qualificado, mas enfim, é um homicídio doloso, porque desde o início a minha intenção era matar. Eu queria matar. Então, os ferimentos que eu provoquei já tinham a intenção de provocar a morte. Por isso, a minha pena vai ser de 6 a 20 anos. Isso se for um homicídio simples, né? Se ainda colocar umas qualificadoras, sobe para 12 a 30. Então, entendeu? Eu não quero nem ferir e nem matar. E acabo ferindo e matando. Homicídio culposo. Eu quero ferir e quero matar, né? E é homicídio doloso. E se eu não conseguir? Tentativa. Lembra que os crimes dolosos admitem tentativa. Tentativa de homicídio doloso. Beleza? Onde se encaixa a lesão corporal seguida de morte? A lesão corporal seguida de morte se encaixa justamente nesse meio termo, porque ela é um crime composto, é um tipo penal composto por uma parte de dolo e uma parte de culpa. É o chamado dolo no antecedente ou dolo na conduta e culpa no resultado. Por isso é um crime préter doloso. E como é que é esse composé? Significa que eu quero ferir, mas não quero matar. Quero ferir, mas não quero matar, e acabo provocando a morte. Exemplo clássico de todos os livros, de Nelson Hungria para frente, é o exemplo da briga de rua, briga de rua. Então imagina que o Tício tá brigando com o Mévio, ele não quer matar o Mévio nem nada, mas ele dá um soco na cara do Mévio, o Mévio desequilibra, cai para trás, bate a cabeça no solo, bate a cabeça na guia, e acaba morrendo em decorrência dessa lesão. Esse é um típico exemplo de lesão corporal seguida de morte. Paty, isso não é homicídio culposo? Não, isso é mais grave do que o homicídio culposo. No homicídio culposo eu não tenho dolo de nada, eu não quero nem ferir nem matar. Lembra? Eu tô felizona no parque andando de patins, eu não quero nem ferir e nem matar. Isso é homicídio culposo, pena de 1 a 3 anos. Nesse caso, eu tinha um dolo, eu tinha, digamos, uma maldade inicial, que era o dolo de ferir, e acabei conseguindo um resultado mais grave do que o pretendido. O termo préter dolo significa justamente isso, um resultado mais grave do que o pretendido, um resultado que ultrapassou o meu dolo, beleza? Eu fiz uma pergunta, uma provocação, logo no comecinho do vídeo, te perguntando se crime préter doloso era a mesma coisa que crime qualificado pelo resultado. É uma matéria de parte geral, mas acho que vale a pena a gente abordar um pouquinho aqui, porque isso cai em prova, isso é importante para concurso. Na vida prática não é tão importante saber esse tipo de classificação de nomenclatura, né? Na vida prática você tem que saber como é que funciona o trem, mas para prova de faculdade, prova de concurso, prova de OAB, é interessante saber essa diferenciação. Crime qualificado pelo resultado, o crime agravado pelo resultado, é o crime que, se houver um determinado resultado gravoso, a pena será maior, né? Crime qualificado pelo resultado é um crime em que, se houver um resultado mais grave, a pena será maior. O crime préter doloso é uma espécie dentro desse gênero crime qualificado pelo resultado. Deixa eu te explicar de outra forma. Todo crime préter doloso é um crime qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado é préter doloso. Eu posso ter um crime qualificado pelo resultado em que tanto a conduta quanto o resultado são dolosos. São dolosos. É um crime puramente doloso e é qualificado pelo resultado. Eu vou te dar um exemplo. No vídeo passado a gente estudou lesão grave, lesão gravíssima. Um dos exemplos que eu dei de lesão de natureza
gravíssima era a deformidade permanente. Deformidade permanente. Então, a lesão corporal gravíssima é um crime qualificado pelo resultado, mas não necessariamente pré-ter-doloso. Essa lesão corporal gravíssima, por ter o resultado deformidade permanente, esse resultado deformidade permanente pode ser tanto doloso quanto culposo, né? Imagina que, sei lá, eu descubro que meu marido tem uma amante e eu, por vingança, porque eu quero acabar com a vida dela, é uma mulher belíssima, uma supermodelo e etc. E eu, por vingança, quero deformar ela inteira. Não quero matá-la, mas quero deformar ela para que ela nunca mais saia de casa e etc. Então eu atiro ácido no rosto dela, causando uma deformidade permanente. Haverá uma lesão corporal gravíssima por deformidade permanente, é um crime qualificado pelo resultado, porque se a lesão for leve, a pena é de 3 meses a 1 ano, e se a lesão for gravíssima, a pena é de 2 a 8, então é um crime qualificado pelo resultado, mas é um crime puramente doloso, é uma figura puramente dolosa, porque esse resultado que eu obtive já era intencional. Então, existem determinados crimes qualificados pelo resultado, em que o resultado pode ser tanto doloso quanto culposo. Não são crimes qualificados pelo resultado obrigatoriamente pré-ter-dolosos, entende? Já a lesão corporal seguida de morte, este é um crime qualificado pelo resultado necessariamente pré-ter-doloso. Aliás, é o exemplo de crime pré-ter-doloso por essência. E por que ele é necessariamente pré-ter-doloso? Porque esse resultado morte jamais pode ser intencional, jamais pode ser pretendido. E por quê? Porque se o resultado morte for intencional, o crime será aqui de homicídio doloso. Se eu queria matar, o crime será de homicídio doloso. Beleza? Então você já aprendeu o que é a lesão seguida de morte. Eu já te dei um exemplo, a briga na rua. Eu já diferenciei lesão seguida de morte de homicídio culposo por um lado e de homicídio doloso pelo outro, beleza? Só falta um detalhe para fechar o corpo aqui, para a gente saber tudo de lesão seguida de morte. Como todos os crimes qualificados pelo resultado, e mais especificamente como todos os crimes pré-ter-dolosos, é preciso que esse resultado mais grave do que o pretendido não seja pretendido, por óbvio, senão vai ser um crime doloso, mas por outro lado é preciso que esse resultado mais grave do que o pretendido fosse previsível. Por quê? Porque lá no artigo 19 do Código Penal está dizendo assim: pelo resultado que agrava especialmente a pena, não responde quem não o tiver causado ao menos culposamente. Traduzindo, pelo resultado agravador, eu tenho que no mínimo ter culpa, ou seja, eu tenho que ter no mínimo, esse resultado tinha que ser no mínimo previsibilidade objetiva. Pois bem, se esse resultado tem que ser previsível, o resultado sendo imprevisível, eu não respondo por ele, ainda que eu o tenha causado. Eu não respondo por ele. Então eu vou te dar também um exemplo de livro, que é o exemplo da briga na praia. Então olha a pegadinha aqui. Então o Tício e o Mévio estão brigando, eles só querem se lesionar. O Tício só quer lesionar o Mévio, ele não quer matar. E eles estão brigando numa praia de areia fofa. Quando isso cai em concurso, quando isso cai em prova, geralmente, né, o examinador coloca esses detalhes para ir direcionando o teu raciocínio. Numa praia de areia fofa. O Mévio, ele recebe um soco na face, cai, bate a cabeça numa pedra que estava escondida debaixo da areia fofa. Veja, por que eu estou te dando todos esses elementos? Pedra escondida na areia fofa. Eu estou te dando, na verdade, te dando a seguinte informação. Era imprevisível. Quem briga numa praia de areia fofa não pode supor que o oponente caindo vai morrer batendo a cabeça, porque na areia fofa não é o normal que se morra batendo a cabeça na areia. Na areia fofa, ainda estou acrescentando aqui. Então, neste caso, o Tício responde só pela lesão corporal, mesmo que ele tenha causado mais parte. Ele causou a morte, não importa. Você lembra que no direito penal brasileiro não se admite a responsabilidade penal objetiva, a responsabilidade penal que independe de dolo e culpa, a responsabilidade penal calcada exclusivamente no nexo causal, ela não é admitida no direito brasileiro. É preciso dolo, no mínimo culpa.
Então o resultado tinha que ser no mínimo previsível. Isso já caiu no OAB, já caiu em prova de magistratura, prova de Ministério Público, mesmo na vida real. Isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo que caiu numa prova da OAB. Durante uma briga, um oponente querendo lesionar o outro, dá um soco na cara do outro e o outro morre. Mas o outro morre porque era portador de um aneurisma que nem ele mesmo sabia que existia. Ele era portador de um aneurisma que se rompe ali com a violência do soco. Se rompe com a violência do soco. Qual era a dica aqui da prova da OAB? A dica era de que se ele tinha um aneurisma que nem ele sabia, quanto mais o inimigo dele, quanto mais o oponente dele, é claro que esse resultado morte não era previsível, só eu dei um soco só, um soco que não foi, entendeu? Não sou o Mike Tyson, dei um soco só, a pessoa morreu por força de um aneurisma. Existe nexo de causalidade entre conduta e resultado? Existe, o problema aqui não está no nexo de causalidade, o problema está no elemento subjetivo. Esse resultado morte não era sequer previsível. E a gente tem, só dando aqui a cerejinha do bolo, o upgrade para você responder qualquer pergunta a respeito disso. Existe, se te perguntarem a respeito de uma teoria, que é a teoria do versare in re illicita. Olha que nome chique, versare in re ilícita. O que é esse versar em ré ilícita? Pensa que é versar ou se envolver com algo ilícito. Essa teoria que remonta ao direito canônico, a ideia de crime como pecado, essa teoria que não é adotada no ordenamento jurídico brasileiro, essa teoria, segundo essa teoria, todos os resultados decorrentes de uma ação inicial ilícita, todos os resultados decorrentes de uma ação inicial ilícita deveriam ser imputáveis ao agente, né? A ideia é a seguinte: você fez uma coisa errada, então você já meteu o pé na jaca, você responde por todas as consequências, ainda que imprevisíveis, daquela sua ação ilícita. Se nós adotássemos a teoria do versare in re ilícita, isso significa que todos os resultados que fossem consequência de uma ação inicial ilícita deveriam ser imputados, o agente deveria ser responsabilizado por eles. Mas não, né? Nós adotamos a ideia da responsabilidade penal subjetiva, também chamada de princípio da culpabilidade, estampado no artigo 19. Portanto, eu só respondo pelos resultados mais graves, que eram no mínimo previsíveis, podiam ser previstos pelo homem médio. Tá certo? Gente, é isso. Falamos tudo sobre lesão seguida de morte. Mas, se você ainda tiver alguma dúvida, você já sabe, escreve e a gente vai conversando, vai resolvendo todas as dúvidas. Obrigada e até a próxima!